Vocês estão deitados na cama, com os olhos fechados, e de repente se encontram vagando por uma cidade desconhecida. O vento fresco acaricia a vossa pele com uma vitalidade intensa, o estalido das folhas caídas sob os vossos pés ressoa nítido, e o perfume de flores inexistentes no mundo acordado faz cócegas nas vossas narinas. Podem até perceber as leves vibrações da terra sob os pés descalços. Depois, o despertador toca, abrem os olhos e percebem que tudo era um sonho. No entanto, essa cidade, essas pessoas, nunca as visitaram nem encontraram antes. Ainda mais estranho, a violação das leis físicas familiares, podem flutuar no ar como um pássaro, mas uma barreira invisível permanece insuperável. Nesse reino onírico, vivem outra vida, experimentando emoções com uma intensidade superior à realidade, a alegria arrebatadora de se reunirem com um familiar perdido ou o arrepio gelado de medo perante uma escuridão ignota. Hoje, juntos, exploramos os segredos da noite. Imaginem que os vossos sonhos não são apenas produtos da imaginação, mas fragmentos de uma vida realmente vivida em outro universo. Não o considerem uma ficção imaginária ou uma história distante. Tomem-no com calma, com uma chávena de café fumegante à vossa frente, enquanto o tic-tac das gotas de chuva contra o vidro da janela cria uma atmosfera relaxante. Sinta o calor acessível deste conceito. Voltemos a 1957, à Universidade de Princeton. Ali, um jovem físico chamado Hugh Everett propôs uma ideia que na época parecia completamente louca. Quando ocorre um evento quântico, uma pequena decisão a nível de partículas elementares, o universo não seleciona um único resultado, mas ramifica-se em múltiplas versões paralelas. No universo, no cruzamento da vossa vida, viram à esquerda, noutro, à direita. Esses mundos existem simultaneamente, mas não se intersectam, fluindo como rios paralelos que nunca se unem. Esta teoria, conhecida como interpretação dos muitos mundos, inicialmente foi objeto de grande escárnio, mas gradualmente tornou-se uma parte significativa da física quântica moderna. De acordo com esta interpretação, desde o Big Bang, ocorrido há aproximadamente 13,8 mil milhões de anos e que deu origem ao universo, ocorreram inumeráveis ramificações, gerando milhares de milhões de universos paralelos. Cada escolha que fazem, cada oportunidade perdida, por exemplo, abandonar uma paixão pela música ou não confessar o amor a uma pessoa querida, realiza-se serenamente noutro lugar. Nesses lugares, outro vós poderia viver felizmente com uma família diferente, trabalhar numa cidade longínqua ou enfrentar dificuldades inimagináveis aqui. As investigações mais recentes de 2025, incluindo os experimentos realizados com o chip quântico Willow da Google, forneceram resultados que apoiam a existência dos muitos mundos, demonstrando que a teoria já não é apenas especulação, mas está sustentada por evidências experimentais. O chip Willow, introduzido no final de 2024 e analisado em profundidade durante 2025, exibiu cálculos quânticos corrigidos de erros e resultados coerentes com as predições de ramificação do enquadramento dos muitos mundos, desatando debates entre os físicos sobre as implicações de uma realidade multiuniversal. Esses desenvolvimentos sublinham como os computadores quânticos estão a tornar uma ferramenta essencial para compreender a natureza fundamental do universo, reforçando a visão de Everett e abrindo novas perspectivas sobre a possibilidade de que as ramificações quânticas se estendam a níveis macroscópicos, incluindo a consciência humana, onde algoritmos como os ecos quânticos medidos no Willow sugerem que as computações aproveitam dimensões paralelas, evocando um véu de mistério sobre como as decisões subatômicas poderiam influir em experiências perceptivas mais amplas. Agora, imaginem uma sala quente iluminada pela luz suave e dourada de uma lâmpada que folheia antigos livros científicos. Se existirem inumeráveis versões de vós, poderia haver uma conexão entre elas. Alguns cientistas, como o célebre Michio Kaku, acreditam que a resposta reside nos nossos sonhos. Quando dormimos, o cérebro não se desliga como um computador, pelo contrário, entra num estado especial, semelhante a sintonizar uma rádio familiar numa frequência em comum. A corteza frontal, responsável pelo pensamento lógico e pela consciência de si mesmo, atenua-se drasticamente, libertando-se do rígido invólucro da realidade. Pelo contrário, o tronco encefálico e o sistema límbico, que governam emoções profundas e instintos primordiais, ativam-se com uma energia explosiva. Tornam-se mais livres, com emoções que sobem como um rio turbulento. Alegria e tristeza entrelaçam-se, medo e excitação fundem-se. Ainda mais intrigante, durante o sono, o cérebro liberta grandes quantidades do neurotransmissor acetilcolina. Esta substância não só desencadeia o sono REM, a fase em que emergem os sonhos mais vívidos, como também sincroniza as ondas cerebrais a um nível elevado, transformando a mente num receptor sensível capaz de captar sinais distantes. Alguns cientistas hipotetizam que este estado abre uma porta para a consciência, permitindo-lhe receber sinais de outro eu num universo paralelo. Pode parecer estranho, mas recordem as vossas experiências oníricas familiares, um encontro com um desconhecido em que cada ruga é nítida, cada som quente ou frio, cada expressão vívida. Ao acordar, estão certos de nunca o terem encontrado na realidade.
As teorias tradicionais sobre os sonhos explicam-no como um reordenamento das informações cotidianas pelo cérebro, mas como pode criar uma pessoa inteira, com uma personalidade única, conversas longas e emoções intensas. Atribuí-lo a um rosto fugaz visto na rua não convence, especialmente quando interações profundas fazem bater o coração ou derramar lágrimas. As investigações de 2025 realizadas em Harvard e Stanford sugeriram que a consciência emerge das estruturas microscópicas quânticas do cérebro conhecidas como microtúbulos. Estes poderiam conectar-se a realidades paralelas através do entrelaçamento quântico. O aumento de acetilcolina durante o sono REM reforça essas conexões. Estudos adicionais de 2025 enfatizaram como os anestésicos visam os microtúbulos, fornecendo suporte experimental aos processos quânticos na consciência. Esses resultados indicam que a consciência vai além do mero disparo neuronal clássico, operando à escala quântica, e reforçam a ideia de que os sonhos possam ser pontes entre universos, convertendo as experiências oníricas não só em memórias fragmentadas, mas em ecos de existências alternativas que estimulam uma reflexão profunda sobre a natureza multidimensional da mente, onde ressonâncias quânticas nos microtúbulos, como as observadas em experimentos recentes, sugerem uma complexidade quântico-clássica que poderia orquestrar reduções objetivas no tecido da realidade. Imaginem caminhar por uma rua antiga num sonho, com o tilintar leve dos sinos que ressoa nítido. De repente, o lugar parece inquietantemente familiar. Sabem que na esquina há um pequeno café e que essa via leva a um parque frondoso, apesar de nunca o terem visitado na vida acordada. Ao acordar, procuram na internet e descobrem com espanto que existe uma pitoresca aldeia na Europa ou uma zona rural no Vietnã. A ciência tradicional poderia chamá-lo coincidência, mas sob a teoria dos muitos mundos faz sentido. Estiveram lá, só não neste universo. Além disso, nos sonhos lúcidos, quando se apercebem de que sonham e tentam controlá-lo, podem flutuar livremente entre nuvens brancas, sentindo o vento frio no rosto, mas não podem atravessar um sólido muro de pedra ou alterar os pensamentos alheios. Se os sonhos fossem só ilusões cerebrais, por que não podem manipular tudo ao vosso bel prazer? Talvez esse mundo tenha regras independentes, existindo noutra dimensão. Nas investigações mais recentes de 2025, a teoria da redução objetiva orquestrada de Roger Penrose e Stuart Hameroff, frequentemente abreviada como OR, propõe que a consciência emerge de processos quânticos. Evidências experimentais mostram que os microtúbulos são alvos dos anestésicos, implicando que o entrelaçamento quântico possa conectar-se a múltiplos universos. Na plataforma anteriormente conhecida como Twitter, agora X, discussões científicas credíveis entre físicos sugerem que os sonhos possam ser fugas da interpretação dos muitos mundos. Uma conta proeminente em 2025 enfatizou: os sonhos não são aleatórios, poderiam ser provas vívidas para a interpretação dos muitos mundos de Everett. Hipóteses adicionais propõem que os sonhos envolvam a experiência simultânea de múltiplas realidades num estado de superposição quântica, apoiada pelos experimentos quânticos da Google em 2025. Os progressos nesses computadores quânticos aplicam-se aos estudos sobre a consciência, explorando arquiteturas híbridas quântico-clássicas que poderiam imitar ou ampliar a consciência humana, iluminando ulteriormente o mistério dos sonhos e tornando a ideia de universos paralelos não só teórica, mas potencialmente acessível através da mente adormecida, evocando um sentido de maravilha cósmica que convida a questionar os limites do percebido. Quão profundas são as implicações deste conceito? Pensem nos grandes descobrimentos nascidos dos sonhos. O químico Friedrich August Kekulé viu num sonho uma serpente que se mordia a cauda e ao acordar intuiu a estrutura em anel do benzeno, assentou as bases da química orgânica moderna. Dmitri Mendeleev criou a tabela periódica num sonho em que viu os elementos dispostos como cartas. Elias Howe, pai da máquina de costura, sonhou com selvagens com lanças perfuradas na ponta e daí tirou a inspiração para posicionar o orifício na agulha. Não é coincidência, talvez tomassem emprestadas soluções já resolvidas em universos paralelos. Além disso, a nova ciência de Descartes, a estrutura atômica, as revelações divinas de Srinivasa Ramanujan, a teoria da relatividade de Einstein e a ideia da Google de Larry Page extraíram todas a inspiração dos sonhos. O sentido de perda ao acordar, como se no sonho tivessem passado meses ou uma vida inteira, deriva de uma distorção temporal. Horas de sono parecem anos, talvez devido a ritmos temporais diferentes entre universos. O cérebro não pode criar tais informações extensas ao instante, por isso devem provir do exterior. Nos estudos de 2025, os computadores quânticos aplicam-se à investigação sobre a consciência, sugerindo que essas conexões oníricas poderiam abrir a descobrimentos em novas dimensões. Investigações sobre entrelaçamento entre cérebros humanos e sistemas quânticos buscam expandir a consciência, potencialmente revolucionando a criatividade e a inovação através do acesso a conhecimentos paralelos, onde avanços como os ecos quânticos em chips como o Willow ilustram como as computações quânticas poderiam simular essas interseções multidimensionais. Depois há o déjà vu, essa estranha familiaridade com algo completamente novo. Entram num restaurante pela primeira vez e sentem que se sentaram nessa mesa, com risos que ressoam. Prevêem exatamente as palavras seguintes numa conversa. As teorias tradicionais atribuem-no a erros de armazenamento cerebral,
mas os detalhes são demasiado precisos. Michio Kaku propõe o déjà vu como uma fuga dos muitos mundos, algo que outro vós já viveu. Uma investigação de 2025 na Universidade de Cornell indicou que a expansão do universo influencia as conexões quânticas, potencialmente tornando o déjà vu mais frequente. Fontes de notícias científicas ecoaram teorias que sugerem que o entrelaçamento quântico cria ciclos temporais ou interseções de realidades paralelas. Algumas teorias veem-no como ciclos temporais causados pelo entrelaçamento quântico, adicionando um véu de mistério à nossa percepção do tempo e da realidade. Agora podem interrogar os vossos sonhos, imagens desvanecidas, emoções confusas ao acordar, desconhecidos que parecem familiares, não são só limpezas cerebrais, mas sinais de outro vós. Naturalmente, isto permanece como especulação científica. Os muitos mundos não estão provados experimentalmente, mas são matematicamente sólidos. Antes de uma compreensão completa, olhem para os sonhos de uma perspectiva diferente. Da próxima vez que acordem de um sonho estranho, sorriam e perguntem-se: voltei realmente de uma aventura? Revelo-vos um segredo que mudará como se vêem. Se reduzirmos o nosso corpo às partículas mais básicas, o que encontramos? As cinzas de estrelas mortas. Sim, cada um de nós é descendente das estrelas, estamos feitos de poeira estelar que vagou pelo cosmos durante milhares de milhões de anos. Rastreamos esta descendência, desde a estrela mais próxima até à borda do universo, para resolver os maiores mistérios do cosmos. Comecemos pelo Sol. Essa estrela familiar que ilumina a vida cotidiana arde estavelmente há 4,6 mil milhões de anos. A razão é uma luta eterna. A gravidade atrai tudo para o interior, enquanto a energia das reações de fusão nuclear empurra para o exterior. Este equilíbrio perfeito determina o tamanho e o destino de cada estrela, fazendo com que nos sintamos os pontos luminosos no céu noturno como notas de uma vasta sinfonia cósmica. Imaginem deitar-se num prado verdejante, com o vento noturno que traz o cheiro da terra, olhando um céu cheio de estrelas. Examinemos primeiro as estrelas mais humildes, as anãs vermelhas, as mais comuns no universo. 2/3 das estrelas na Via Láctea são anãs vermelhas, incluindo Próxima Centauri, a mais próxima do Sol, a 4,2 anos-luz de distância. A anã vermelha mais pequena conhecida, EBL-MJ 055557ab, encontra-se a 600 anos-luz, com uma massa 85 vezes a de Júpiter e um raio próximo ao de Saturno. Mais pequenas converter-se-iam em anãs castanhas, objetos a meio caminho entre planeta e estrela, com um núcleo que arde debilmente e se arrefece numa eterna noite. Estas estrelas ardem lentamente durante milhares de milhões de anos, oferecendo estabilidade no caos cósmico. De acordo com as atualizações de 2025, os astrónomos descobriram novas estrelas gigantes como RSGC1, F01 e confirmaram que supera os recordes anteriores, posicionando-a como uma das maiores conhecidas, com estimativas que a situam como um colosso estelar que redefine os limites da formação estelar. Convidando a contemplar como tais titãs desafiam a nossa compreensão da evolução cósmica em ambientes densos e turbulentos. Agora olhemos para as mais espetaculares, as estrelas supermassivas. A maior e mais poderosa, R136A1, encontra-se na Grande Nuvem de Magalhães, a 160 mil anos-luz. Tem uma massa de 170 a 230 vezes a do Sol, estimativas anteriores indicavam 265, e é milhões de vezes mais luminosa. A sua alta temperatura emite principalmente radiação ultravioleta invisível, mas se fosse colocada à distância de Próxima Centauri, seria mais luminosa que a Lua cheia e transformaria a noite em dia. Uma massa tão imensa cria uma pressão gravitacional intensa no núcleo, acelerando a fusão nuclear e culminando numa supernova depois de milhões de anos, uma morte magnífica que espalha poeira estelar, dando vida a novas gerações de estrelas. No universo primordial, sem interferências de elementos pesados, eram possíveis estrelas com milhares ou mesmo dezenas de milhares de massas solares, como bombas cósmicas gigantes. As investigações de 2025 reavaliaram estrelas como WOHG64 e Stephenson 2/18, posicionando o RSGC1, F01 como novo detentor do recorde, com estimativas de raio que alcançam 1530 raios solares. Isto abre uma nova página na compreensão dos gigantes do universo. Destacando como estas estruturas extremas desafiam os modelos tradicionais de evolução estelar e estimulam interrogações sobre a sua formação em ambientes densos, evocando um sentido de escala cósmica que humilha a nossa percepção do grandioso. Existem corpos celestes maiores que as estrelas? Sim, nuvens moleculares e buracos negros. As estrelas nascem de imensas nuvens moleculares de gás e poeira que vagueiam pelas galáxias. Perturbações como ondas de choque de supernovas comprimem-nas em aglomerados densos, desencadeando a fusão nuclear. A maior, Sagittarius B2, tem um diâmetro de 150 anos-luz e uma massa de 3 milhões de massas solares, perto do centro galáctico. Essa região alberga Sagittarius A, um buraco negro com uma massa de 4,3 milhões de massas solares, que orquestra as órbitas de milhares de milhões de estrelas. O número de estrelas na Via Láctea é conhecido graças ao telescópio Gaia da Agência Espacial Europeia.
Para 2025, o Gaia observou em detalhe mais de 2 mil milhões de estrelas, mas isto é só 1% do total. As estimativas variam de 100 mil milhões a 400 mil milhões de estrelas, numa galáxia de 100 mil anos-luz de diâmetro e 1 bilhão de massas solares. Os dados do Gaia de 2025 fornecem mapas tridimensionais de 44 milhões de estrelas, detalhando regiões de formação estelar e revelando cadeias de agregados estelares, provam que os nossos céus estão cheios de tais estruturas, enriquecendo a nossa visão da galáxia como um ecossistema dinâmico e interconectado que pulsa com vida cósmica oculta. A Via Láctea é média em comparação com outras galáxias. A vizinha Andrómeda é 2 vezes maior, com um diâmetro de 220 mil anos-luz, cerca de 1 bilhão de estrelas e a 2,5 milhões de anos-luz da Terra, uma viagem que para a Voyager 1, a 17 km por segundo, duraria 44 mil milhões de anos. Mais longe há aglomerados de galáxias, como a Bell 383, com um diâmetro de 1,8 milhões de anos-luz, equivalente a 10 Andrómedas, denso como uma cidade cósmica. Superaglomerados, como a Niáquia ao qual pertence a Via Láctea, estendem-se por mais de 500 milhões de anos-luz e contêm centenas de aglomerados galácticos. O aglomerado de Virgem é só uma pequena parte. O maior conhecido, a Grande Muralha Hércules Corona Boreal, estende-se por 10 mil milhões de anos-luz, 1/10 do universo observável. Nas investigações de 2025, descobriu-se a estrutura rotativa maior, mais de 5,5 milhões de anos-luz de galáxias ricas em hidrogênio alinhadas. Além disso, a estrutura chamada Kipu foi identificada como a maior conhecida, longa 1,4 mil milhões de anos-luz, com uma massa de 200 quadrilhões de massas solares. 4 estruturas ainda mais imensas foram encontradas. Redefinindo as estruturas cósmicas e colocando questões sobre a sua formação no tecido do universo, que desafiam os modelos do Big Bang e estimulam um sentido de infinito mistério que nos faz questionar as origens mesmas da existência. O universo observável é uma esfera de 93 mil milhões de anos-luz de diâmetro, mas o universo real é maior, com luz distante que ainda não nos alcançou. O universo expande-se, com galáxias distantes que se afastam mais rápido que a luz, não por movimento, mas porque o espaço mesmo se estica. A luz que vemos tem milhares de milhões de anos. No futuro, muitas galáxias poderiam desaparecer da vista. Outrora pensava-se infinito, e o paradoxo de Olbers desconcertava-o: se infinito, o céu noturno deveria ser luminoso, mas o Big Bang resolveu: o universo tem 13,8 mil milhões de anos e a luz é finita. O destino do universo depende da gravidade, mas a energia escura, uma força misteriosa que constitui 68% do cosmos, acelera a expansão. No entanto, os dados de 2025 do Instrumento Espectroscópico para a Energia Escura, ou DESI, indicam que a energia escura é dinâmica e evolui no tempo, potencialmente tornando-se negativa. Questionando os modelos atuais e sugerindo que a taxa de expansão atingiu o seu pico há 2 mil milhões de anos e poderia abrandar, isto poderia levar a um grande colapso, obrigando-nos a repensar o futuro do cosmos e convertendo-o em mais complexo. Com implicações que evocam um universo vivo e mutável, onde a evolução da energia escura poderia alterar o tecido mesmo da realidade em escalas incomensuráveis. Sentados em equilíbrio no ponto de encontro das 4 forças fundamentais, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a gravidade. Às escalas quânticas, a gravidade é fraca; às escalas cósmicas, as outras calam-se e a gravidade domina. Cada um de nós é uma estrela, observando o cosmos, vendo o passado na luz estelar. Mantemos o equilíbrio, até voltarmos a ser poeira estelar. Dos sonhos ao imenso universo, tudo está conectado, concedendo-nos uma existência pequena mas maravilhosa.